Bom dia! Hoje são 22 de setembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o PROMIMP, cargo técnico de nível médio. Esse concurso se realizou em 2012 e o órgão que elaborou as questões foi a SES Gran Rio. Veja a questão aí. Temos assim: o pronome oblíquo está colocado de acordo com a norma padrão em ... E aí as alternativas A, B, C, D, E. Então essa questão aqui trata de colocação, mais uma vez, de colocação de pronomes oblíquos átonos diante de verbos. Antes do verbo, no meio do verbo, intercalado ou depois do verbo. O que a questão quer? Ela quer que você escolha a única alternativa em que a colocação do pronome oblíquo átono foi feita de forma adequada, sem erro algum. É a única alternativa aí correta. Procure-a. 1 minuto para você resolver essa questão aí. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única alternativa que traga uma oração de acordo com a língua portuguesa sem erro algum. E aí, em relação à colocação do pronome oblíquo átono. Muito bem, então vamos procurar. Alternativa A traz assim: não aprende-se poesia de um dia para o outro. Essa alternativa A está errada. Veja aí o não, uma partícula negativa, e aí um advérbio, né? De negação, não. Então, essas palavras negativas, não, nunca, jamais, advérbios, elas atraem o pronome oblíquo átono.
Então aí o correto seria: não se aprende, olha o se aí ao lado do advérbio negativo não. Não se aprende poesia de um dia para o outro. Então aí seria o correto. Então você vê aí que o pronome oblíquo átono está depois de aprende-se, depois do verbo aí, enclise, errado aí. Porque a partícula não atrai o pronome. Entendeu? Então aí a alternativa A está errada. Não é a alternativa que a questão quer. Alternativa B de bola. Sempre pergunto-me o que é ser feliz. Novamente aí, escrito de forma errônea. Sempre. Essa palavra aí, sempre, é advérbio, não é? Sempre. Pois o advérbio, ele traz para perto de si o pronome oblíquo. É a mesma coisa aí da alternativa A. Não se aprende. E aqui, na alternativa B, sempre me pergunto o correto. O pronome oblíquo átono me, aí ao lado de sempre, advérbio. Sempre me pergunto o que é ser feliz. E aí está o me depois do verbo. Não, aí está a péssima colocação do pronome oblíquo átono diante do verbo. Tem que ser antes aí do verbo, ao lado de sempre. Sempre me pergunto o que é ser feliz. A alternativa B está errada. Alternativa C. Vem aí a pergunta: você acha que Freud explicaria-lhe algo? Eis a pergunta. Uma observação aqui. Eu estou com um livro de língua portuguesa que traz aqui várias questões e apenas os gabaritos, entendeu? Então, muito cuidado com livros também, porque livros também estão recheados de erros, entendeu? Por exemplo, nessa questão aqui, o gabarito traz que a alternativa correta aqui, nessa questão, é a letra C, que estou mostrando agora. Você acha que Freud explicaria-lhe algo? Eis a pergunta. Pois bem, segundo o gabarito, essa alternativa C aqui está correta. É a alternativa que a questão quer. Veja aí, segundo o gabarito. Só que o gabarito está errado. Não é essa alternativa aqui a correta. O gabarito diz que sim, mas não é não. Não é a alternativa C. O gabarito, alguém que fez o gabarito errou aqui. Um descuido, entendeu? Então, a alternativa C também está errada. Veja o erro. Você acha que Freud explicaria-lhe algo? Onde está o erro aí? É a colocação do pronome oblíquo átono li, depois desse verbo aí, no futuro do pretérito, do modo indicativo. Eu explicaria, tu explicarias, ele explicaria. Entendeu? Aí está o erro na colocação do pronome. Jamais, jamais, jamais você vai colocar um pronome oblíquo depois de um verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito do modo indicativo. Jamais você vai colocar um verbo depois, ou melhor dizendo, um pronome oblíquo depois desse verbo. Jamais. O pronome oblíquo pode vir antes do verbo, se vier uma palavra atrativa, antes do verbo ou no meio do verbo. Certo? Então aí o correto seria: você acha que Freud lhe, olha aí, o lhe antes do verbo no futuro do pretérito. Você acha que Freud lhe explicaria algo? Ou então poderia colocar no meio do verbo, já que é um futuro do pretérito. Seria assim: você acha que Freud explicar-lhe-ia algo? Entendeu? Então aí as duas formas.
Você acha que Freud lhe explicaria algo? Ou você acha que Freud explicar-lhe-ia algo? Entendeu? Então a alternativa C está errada, não é a certa. E o gabarito também está errado. Alternativa D de dado diz assim: o poeta arrependeu-se de emprestar o livro. Veja aí, o poeta arrependeu-se de emprestar o livro. Aí está correto. Essa aí, a alternativa D, é a alternativa correta. O se está depois do verbo arrependeu-se. Poderia estar antes. Poderia também estar depois, como aí aparece. Entendeu? Poderia ser assim: o poeta arrependeu-se de emprestar o livro, como aí está. Ou poderia ser: o poeta se arrependeu de emprestar o livro. Viu aí? É assim que se estuda a coisa, certo? Então, a alternativa D não tem erro algum. Não existe aí, antes do verbo arrependeu-se, arrepender-se, arrependeu, ou arrepender-se, não existe aí palavra que puxe o pronome oblíquo se. É o poeta. Então você pode dizer: o poeta arrependeu-se ou o poeta se arrependeu. Então aí a alternativa D é a alternativa correta. A alternativa E traz assim: quem encara-se de frente é mais realista. Aí novamente um erro na colocação do pronome oblíquo, átono. Veja aí quem. Quem, pronome indefinido. Quem atrai o pronome oblíquo. O certo aí seria: quem se encara de frente é mais realista. O se aí perto do pronome indefinido quem. Quem se encara. E aí está quem encara-se. O pronome oblíquo depois do verbo. Aí está o erro. Resumindo, a única alternativa correta aqui é a letra D de dado. O poeta arrependeu-se de emprestar o livro. Mais um vídeo e muito obrigado.